Primeiramente, queria cumprimentá-lo, senador Romero Jucá, pelo esforço de estar ouvindo aí todos os órgãos, instituições, segmentos que tinham uma ligação direta ou indireta com a presente formatação legislativa, que, a meu sentir, ficou muito bem elaborada, muito bem formulada. São duas reflexões que faço, apenas reflexões, isso não me oporia a votar o texto, o PSDB estará votando favoravelmente. A primeira, tenho ainda algumas dúvidas sobre a questão da OIT, os 16 anos, na medida em que qualquer trabalhador com 16 anos pode atuar em qualquer atividade que não seja insalubre ou noturna. Então, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque, às vezes, passa-se uma impressão de que essa atividade, em sendo doméstica, seria vexatória ou diferente das demais. Eu tenho que é uma coisa que a gente deva refletir sobre isso, mas votarei favoravelmente ao texto. A segunda é uma sugestão. Apesar de ter se mudado no artigo 22 o termo contribuição social de 3,2% ao mês, no que tange a questão da multa dos 40% do FGTS, eu percebi um esforço de Vossa Excelência, enquanto relator, em suprimir a contribuição social, porque ali está caracterizado um tributo, e utilização do termo destinado a pagamento de indenização compensatória da perda. Apesar de ser uma indenização compensatória, apesar de ser só aguardar ali o debate paralelo. Apesar de ser uma contribuição, um pagamento de indenização compensatória, ele é impositivo, ele é mensal, ele é obrigatório. E perceba, às vezes a pessoa não tem condições ou não tem a opção de pagar os 40% ao invés de recolher obrigatoriamente 3,2% ao mês, o que ela pode ter uma dificuldade, digamos, pessoal, de recolher esses 3,2% por mês. E ela pode preferir, só continuando. Eu queria só lembrar que eu estou diminuindo a... Não, eu sei. Só continuando o raciocínio. Exatamente para que a pessoa possa ter a condição de pagar. Só continuando o raciocínio. O que eu quero dizer? Como Vossa Excelência mesmo disse, que ao final, se houve uma dispensa por justa causa, e a Vossa Excelência que elenca os casos de justa causa, ou mesmo de pedido de dispensa, ele vai poder recolher. Veja, se impôs a ele o dever de recolher 3,2 mês a mês, e ao final ele pode ter tudo de volta, mas quem disse que ele queria fazer essa poupança obrigatória? Eu apenas pondero com Vossa Excelência, não poderia ser facultativo. 3,2% ao mês ou os 40% ao final. Mas pelo menos se dá a faculdade àquele que está contratando dizer, não, eu vou continuar com ela, com essa pessoa que está comigo. O problema é o seguinte, se eu fizer facultativo, eu não vou poder dar o desconto, eu vou dar dois tratamentos, eu vou dar um desconto de 8%. Por que eu estou criando uma sistemática única? Porque eu estou compensando, eu estou fazendo uma equação neutra. Eu estou dando a condição do empregador pagar 3,2% desse fundo, mais 0,8% do seguro assistente de trabalho de um lado, 4%. Porque baixou o INSS. E estou tirando do INSS de 12% para 8%, exatamente para compensar. Senador, essa foi a proposta que nós fizemos, inclusive é texto de lei. Pois é, se eu deixar optativo, eu vou estar dando uma vantagem para quem não estiver pagando, porque ele vai ter que pagar 12, um e 8 outro. Senador, vai ficar complicado. Veja, eu discordo pelo seguinte, ao final, se ele tiver que pagar a multa na íntegra, ele não teve benefício algum, ele pagou 40%. Ele pagou os 40%. Eu estou apenas ponderando sobre uma faculdade, porque se a ideia é manter empregos, evitar demissão, a pessoa pode preferir pagar os 40% ao final, ao invés de recolher obrigatoriamente 3,2% ao mês, e depois de um ano, ver restituir esse dinheiro, tendo em vista que não houve a demissão foi imotivada, ou seja, não foi por justa causa, foi a pedido. Eu apenas pondero isso e encerro aqui as minhas ponderações, dizendo que, independentemente do acolhimento ou não, nós estaremos apoiando a iniciativa de Vossa Excelência. Eu gostaria de só registrar que, quando eu procurei criar essa sistemática automática e fazer o recolhimento mensal, fazendo o diferimento lá, é exatamente para evitar o conflito. O que é que vai acontecer na prática, na minha visão? Como o dinheiro já vai estar recolhido, o dinheiro já vai estar lá, quebrou-se a confiança do empregado doméstico para o empregador, a não ser que seja um caso muito grave de roubo, de violência, normalmente vai ser, o patrão vai dar demissão sem justa causa e o empregado, a regra vai ser essa, o empregado vai lá e vai retirar o dinheiro. A sistemática vai estar equilibrada. Na verdade, a intenção foi essa, né? E nós mantivemos só a questão da justa causa ou não, porque poderia haver uma agressão, um roubo, alguma coisa, e nós estaríamos premiando se dessemos o mesmo tratamento a esse tipo de funcionário. Mas o ideal é que, em tese, o empregado possa retirar esse FGTS quando há uma quebra de relação de confiança, porque sem a
relação de confiança, em tese não pode haver trabalho domiciliar doméstico em condições de atender a família.